A graça e paz, amém, irmãos? Nós, da Casa de Apoio Ebenezer, de Teresina de Goiás, essas são as crianças que fazem parte ali dessa casa, e nós vamos estar apresentando um cântico, né, e em agradecimento por tudo que Deus tem feito por nós, amém? Pregar o evangelho
nome de todas as crianças da creche, quero agradecer a Deus por tudo que vocês têm feito. Quero chamar o pastor Jesus. Pastor Jesus, receba essa flor com todo o nosso carinho e respeito. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês. Obrigada. Obrigado, meninos. Obrigado, Frank, Robilene. Nós queremos orar por vocês. Amém? Frank mais a Robilene são esses dois anjos que Deus tem colocado ali para cuidar dessas crianças. Os dois estavam trabalhando, tinham seus empregos aqui na cidade de Anápolis, e se foram, vivem lá no meio do mato, junto com as crianças. E cada vez que nós vamos lá, é maravilhoso ver o quanto Deus tem feito na vida desses meninos, né? Que Deus continue abençoando o Frank, a Robilene, juntamente com a Esther. E se Deus quiser, mais herdeiros que estão vindo por aí, tá? Olha como é que Deus faz, né? Nós visitamos lá, acho que umas 2, 3 semanas, né? E eu fiz como as irmãs aqui da igreja fazem, né? Foi Frank, Robilene, um só é muito pouco, tem que ter mais filhos, né? E agora ela veio aqui e trouxe a notícia para nós que está grávida, né? Louvado seja Deus. Eu queria que o pastor Jacob viesse aqui também, vamos orar por ele. Não sei se a Cida mais as meninas poderiam vir aqui também. Pode subir aqui. O pastor Jacó trabalha na cidade de Monte Alegre. Quantos anos, pastor? Há 10 anos, pastor Jacob está vivendo naquela cidade. E estivemos lá também, e é muito bom ver o quanto Deus tem feito ali naquela cidade. Irmãos, quem mora numa cidade como Anápolis, uma cidade com todos os recursos e com todas as possibilidades, fazer esse deslocamento para morar numa outra cidade pequena é uma transposição de cultura e uma barreira transcultural. E lembro quando o pastor Jacó foi para lá, depois de muito choro, muita lágrima, por causa principalmente do calor. Hoje já está bem acomodado, né, bem acostumado, e tem sido uma bênção de Deus ali naquela cidade. Quantas pessoas têm sido alcançadas ali para o Senhor, através da vida do Jacó, da Cida e das filhinhas que ali estão. Pastor Adonias, acho que não está, só amanhã que ele virá. Está começando lá na região também um trabalho da APEC, né? Então é o pastor Adonias com a Adriana, o Jacob, Cida, as meninas, Franklin mais a Robilene, esses missionários que a igreja tem enviado para lá. E aqui estão as nossas crianças que sempre alegram muito o nosso coração. Eu quero fazer menção aqui também do nosso Ministério de Ação Social, através dos nossos irmãos, obrigado, Monteiro, através dos nossos irmãos Benedete, Maria Helena, que se dedica e tem um amor muito grande por essas crianças, e mais uma vez agradecer os irmãos que estão hospedando as nossas criancinhas da região Calunga. A gente as traz para cá e coloca na casa dos irmãos para elas terem uma perspectiva, para elas poderem enxergar o que é uma família cristã, para Deus abrir-lhes os olhos, dar-lhes uma visão de que em Deus, com Jesus, a nossa vida pode ser transformada e que por causa de Jesus eles podem sonhar com grandes coisas e pensar em grandes coisas que Deus certamente realizará em suas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar por eles nesse momento, nesse instante. Vamos pedir a Deus que continue abençoando a vida deles. Estenda as suas mãos, vamos orar. Senhor, nós estendemos nossas mãos agora em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que a palavra calunga significa morte, desesperança, mas Jesus é a vida. E o Senhor Jesus tem mudado a sorte dessas crianças,
a sorte desses lares, dessas famílias, dessas cidades, dessa região. Pai, muito obrigado pela vida dos teus servos, que têm se dedicado a te servir ali naquela região. Continue abençoando Franca, Robilene, seus filhinhos, ó Deus, essas crianças. Abençoe o pastor Jacó, a Cida, as filhinhas, pastor Adonias, juntamente com a Adriana. Sustenta-os, renova-lhes a força, a visão, a disposição, o propósito e a alegria de servir ao Senhor. Nós estendemos nossas mãos para abençoá-los em nome do Senhor Jesus e para que o trabalho deles continue profícuo e que o Senhor possa guardá-los de toda a cilada do diabo, de todo o levante de Satanás, todo intento do maligno contra a vida deles, que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria pela vida das nossas crianças. Deus abençoe. Nosso púlpito aqui, por favor. Amanhã pela manhã, nós teremos o nosso café da manhã, que o Conselho Missionário faz para pastores e líderes. Você que é pastor, líder, obreiro, missionário na sua igreja, você está convidado a vir participar conosco desse café da manhã. Nós vamos passar mais um vídeo, vamos ter a pregação da Palavra de Deus e um café da manhã aqui juntos no momento de comunhão, de confraternização. Os nossos irmãos do Peru, eles vão fazer uma viagem turística a Brasília, vão fazer um tour. Eles vieram muito rapidamente, né? E gostaríamos que eles conhecessem um pouco do Brasil, então eles irão para Brasília. E os irmãos que estão hospedando-os, por favor, tragam-os às 7h30 da manhã para cá. O Altagan que vai levá-los quer sair daqui no máximo 15 para as 8, porque às 4h30 eles precisam estar de volta, porque vão fazer a sua apresentação aqui à noite. Então, os irmãos que os hospedam, por favor, 7h30, tragam-nos para que eles possam ir para Brasília. O Conselho Missionário pede para avisar também que todos os anos eles preparam camisetas, os adolescentes é que cuidam da cantina, então tem uma cantina aqui, você que ainda não lanchou, terminando aqui, pode prestigiar os nossos jovens, adolescentes que trabalham com muito gosto e com muito afinco durante a conferência. Todo o dinheirinho que eles arrecadam é destinado aqui para a obra missionária, para a oferta missionária. Então, não deixe de prestigiá-los, que eles vão ficar, com certeza, muito felizes. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Edson Teixeira, com muita alegria, que é um dos nossos preletores, e que sempre, bondosamente, tem atendido o nosso convite, mesmo tendo uma agenda sempre muito cheia. É muito bom, pastor, tê-lo aqui. E o Edson é uma das pessoas responsáveis por essa visão missionária da igreja, pelo trabalho que ele realiza, pelo coração que ele tem na obra missionária, pela forma como Deus tem usado a vida dele, e ele sempre tem compartilhado conosco aqui, para que Deus continue sempre ateando fogo nos nossos corações acerca da obra missionária. Os pastores que estão aqui conosco, missionários, o Conselho Missionário, o Departamento de Missões, prepara essas cadeiras aqui na frente para vocês. Então, se vocês puderem sair dos seus lugares e se assentarem aqui, nós ficaremos muito felizes. Pastores que estão aqui conosco, estou vendo muitos que nos visitam, por favor, venham e assentam-se aqui. Amém? Pastores, missionários, pastor Wander, obrigado por estar aqui conosco. Pastor Cláudio, há mais algum pastor, missionário, obreiro, missionária que estão aqui? Pastor William, por favor. Pastor Armando, onde é que está o pastor Armando? Está, ali está. Bem-vindo, pastor. Lohan, que veio lá da França, sempre está aqui conosco. Nós o consideramos como missionário também. Vem aqui, Lohan, senta aqui. Sabemos do seu coração, né, do seu coração voltado para Deus, para a obra de Deus. Há mais alguém aqui, mais outro pastor, missionário?
Pode se assentar aqui. Pastor Sandro, que está ali, pastor Sandro, então, pastor Cláudio Luna já está aqui, pastor Cláudio, pai do Sandro, por favor. Amém. Sentem aqui. Pastor Edson, então, com muita alegria que nós te recebemos aqui, seja bem-vindo, você é sempre muito bem-vindo. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, é muito bom estar com vocês aqui, estar com o pastor Jesus, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria, é um presente de Deus para mim, sempre estar aqui em Anápolis, eu sempre estou aqui com vocês quando posso, e cada conferência que passa eu vejo a boa mão de Deus agindo sobre vocês. Desejo do meu coração é aquele desejo de Moisés para Israel, em Deuteronômio 1, versículo 10 e 11, quando ele diz que Deus vos abençoe 1000 vezes mais o número que sois hoje, e vos multiplique 1000 vezes mais. Que assim seja sobre a vida de vocês. Eu vou pregar a palavra, mas antes de pregar, eu quero fazer um convite para vocês. Na verdade, esse é um convite, mas acho que não vai dar tempo para alguns de vocês irem, ou para quem quiser ir, mas um outro convite para o final. Dia 5 agora de abril, nós estamos indo para o Haiti, 5 de maio agora, é a nossa, obrigado quem me corrigiu aí, cansado, né? Dia 5 de maio é a nossa 8ª caravana para o Haiti, a gente fica de 5 a 12, e depois nós temos no final do ano, do dia 5 ao dia 12 de dezembro, talvez essa dê tempo para você se organizar, vai ser a nossa 9ª caravana, nós vamos fazer um Natal feliz lá, então eu peço que os irmãos orem por nós. Talvez no domingo à noite eu mostre alguma coisa do Haiti no PowerPoint, mas agora eu queria projetar, Mateus aí por favor, um pequeno vídeo rápido dessa nossa última caravana na nação do Haiti. Nós chegamos agora da África e amanhã, junto com o pessoal todo que nos acompanhou daqui do Goiás para a África, a gente vai estar falando alguma coisa, mas hoje eu queria passar um pequeno vídeo a respeito do Haiti, com o desejo de que Deus desperte o seu coração para estar orando por nós, orando por aquela nação. Amém. Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu as régné. Seigneur, moi crois que c'est bon Dieu. Oui, moi crois que tu as régné. Moi crois
Seigneur, parole ou fait nous connaître que si nous croyons que c'est petit, mon Dieu, et qu'on t'est levé vivant parmi moi, nous va gagner la vie éternelle. Et qu'on y a, mais nous lever en l'air, n'a fait qu'on connaît que nous croyons. Nous croyons que c'est petit, mon Dieu. Oh, nous croyons. Você pode me ajudar a orar pelo Haiti nesse momento? Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos nessa conferência missionária, com essa igreja e com esse povo que tem sido tão amigo, não só agora, mas há tantos anos, que tem sido uma bênção para o meu ministério, muito mais do que eu tenho sido para a vida deles. Nós nos unimos em oração agora, a favor da nação do Haiti. Eu sei que os teus olhos estão sobre aquele país. Eu sei que tu és o pai dos órfãos. Eu sei que tu amas aquela nação. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo naquela nação. Nós abençoamos o Haiti. Nós te pedimos que o Senhor quebre todo espírito de vodú naquela nação, todo espírito de feitiçaria, que o Senhor quebre essas cadeias e torne essa nação liberta, Pai. Eu creio na tua palavra. O Senhor diz que escolhe as coisas que não são para confundir as que são, que o Senhor escolhe as fracas para confundir as fortes. Tome o Haiti em tuas mãos, Senhor, a nação toda, e faz dessa nação mais pobre do nosso continente. Faz um milagre tão grande naquela nação, que todos os povos da terra possam ver a tua glória ali. Levante essa nação como um troféu, Senhor. Levante essa nação como um troféu da tua glória, para que o Cordeiro de Deus que morreu por cada haitiano receba todo o louvor e a glorificação devida ao seu nome. Como igreja agora nós abençoamos o Haiti e declaramos essa nação uma nação lavada e redimida no sangue de Jesus. E Jesus, o Senhor desta nação. Muito obrigado. Usa as nossas vidas, Pai, para fazermos a tua obra naquele país. Em o nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Eu quero assim agradecer muito a Deus por essa igreja. Nesses últimos anos, Deus tem colocado no meu coração. Vocês sabem que eu viajo a vida toda, tem 26 anos que eu prego o Evangelho, em muitos lugares, tenho tentado dar uma direção para o meu ministério, para eu não perder tempo, não gastar minhas energias em lugares que eu sei que não vão produzir frutos, e eu tenho pedido estratégia para Deus, e no decorrer desses anos eu percebo que em todos os lugares que eu tenho trabalhado com adultos, com igrejas já formadas, eu tenho percebido que os frutos, eles são pequenos, e eles não são muitos os frutos, porque eu estou trabalhando com pessoas que já têm uma mentalidade formada, eu estou trabalhando com pessoas que já têm ideias preconcebidas, que já têm uma cosmovisão do mundo já bem definida dentro da sua mente, fortalezas, sofismas, altivezes que já estão estabelecidas lá dentro, que é só um milagre mesmo para que essas pessoas tenham uma experiência com Jesus e possam serem desmontadas da sua visão errada da vida, para então começarem a serem reconstruídas a partir do Evangelho. E eu tenho pedido para Deus, Senhor, a minha vida é muito curta, não me deixe ficar jogando os meus dias fora, tentando mudar pessoas que não vão mudar.
foi quando, há 7 anos atrás, ele colocou no meu coração as crianças. Ele disse: alcance as crianças, trabalhe com as crianças, porque você estará você está trabalhando com pessoas que você pode mudar, que você pode trazer uma cosmovisão cristã, que você pode formá-las para uma nova geração. Então esta é a razão porque vocês estão vendo que o tipo de trabalho que eu tenho realizado já não é mais assim aquelas cruzadas que eu faço. Continuo fazendo cruzadas, mas não me dedico tanto a elas. Eu tenho me dedicado mais aos países pobres, onde eu posso alcançar essas crianças, onde eu possa construir escolas, trabalhar com orfanatos, construir igrejas, onde eu possa trazer uma visão da graça de Deus para essas crianças. É um trabalho que eu não vou ver muitos frutos agora, eu sei disso, mas é um trabalho que a médio e longo prazo, como no Haiti, como em Burkina Faso, como na Índia, trabalhos que vocês sabem que nós desenvolvemos, dentro dos próximos 10, 15 anos, essas crianças que nós trabalhamos hoje serão os adultos que vão fazer a diferença nessas nações. Serão os futuros médicos, os futuros empresários, os futuros pastores, os futuros missionários. Então eu quero parabenizar vocês que estão trabalhando com essas crianças. Vocês estão mudando não apenas, fazendo história não apenas para essa geração, mas vocês estão semeando sementes que vão mudar a próxima geração também. Que o Senhor continue abençoando vocês, e eu conto com a oração de vocês para que eu possa continuar nessa jornada em nome do Senhor Jesus. Quantos vão orar por mim? Diga amém. Então vamos lá, a palavra do Senhor, Apocalipse 22. Eu poderia passar a noite toda aqui agradecendo vocês, citando o nome de cada um de vocês que eu conheço, mas receba aí o meu abraço, todos os amigos, companheiros, que tem sido uma grande bênção na minha vida aqui na cidade de Anápolis. Um grande abraço para todos vocês, um abraço meu e um abraço da minha família, tá bom? Apocalipse 22, nós sabemos que aqui é o final da história. O final da história de Deus é um final feliz. A história que Deus escreve na humanidade não é uma história que tem um final triste. O projeto de Deus, lá no Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ele será estabelecido. Quando Deus diz: eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança, você vê que na criação, Deus faz o homem à sua imagem. Deus não cria o homem à sua semelhança, conforme em Gênesis capítulo 1. Façamos, futuro, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no ato de fazer, e fez Deus o homem conforme a sua imagem. A sua semelhança está reservado para um futuro escatológico que vai se cumprir no capítulo 22 de Apocalipse. Hoje nós temos a imagem de Deus. O apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3, dizendo: amados, ainda nós não somos o que havemos de ser. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto em nós aquilo que havemos de ser. Mas um dia Ele se manifestará, então nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós também seremos. Então essa semelhança de Deus, ela tem um projeto escatológico. O paraíso foi estabelecido, mas o paraíso foi perdido, e quando você lê no Apocalipse, você vê que o paraíso vai ser restaurado. Deus vai restaurar o seu paraíso sobre a terra. Os propósitos de Deus, os planos de Deus, de Jó 42, versículo 2, jamais poderão ser frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus vai ter para si homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, comprados pelo sangue do Cordeiro, e essas pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações serão estabelecidas por Deus, conforme Apocalipse 5, versículo 9 e 10, como reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre essa terra para sempre. Então, eu sempre digo para as pessoas,
quando você morrer, você vai para o céu. Ontem eu estava em um velório de uma princesinha da nossa igreja, que faleceu aos 25 anos de idade com embolia pulmonar. E nós estávamos todos chorando, muito tristes. E ela foi para o céu. Filipenses 1, eu deixando esse corpo, eu estou com o Senhor. O corpo foi para a terra, ela está na presença do Senhor, mas o destino eterno dela não é viver no céu. Todos nós, quando morrermos, nós vamos para o céu. Mas o destino eterno de todos nós não é viver eternamente no céu. Se Deus quisesse que o homem fosse viver eternamente no céu, Deus jamais teria criado o homem sobre a terra. Se Deus tivesse um plano de fazer com que os seres humanos vivessem eternamente no céu, Ele não criaria Adão e Eva sobre essa terra. Esse paraíso perdido um dia será restaurado, e essa Jerusalém celestial, que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou lá preparar lugar, e quando eu terminar, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. Esse é o sonho de Jesus, é estar com aqueles que Ele comprou com o seu sangue. Então a gente vai para lá mesmo. Só que o Apocalipse 21 diz que esse lugar que Ele foi preparar, um dia vai descer sobre essa terra. João disse, eu vi a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aonde estão inscritos os milhares e milhares daqueles que estão com seus nomes arrolados no livro da vida nos céus. E essa nova Jerusalém gloriosa, ela vai descer sobre essa terra. Deus vai estabelecer o seu projeto. Quando você lê o Apocalipse 22, aí você vai entender que árvore é essa que vai trazer cura para as nações, se as primeiras coisas já se passaram. Que árvore é essa que vai trazer alimento para as pessoas, se as primeiras coisas já se passaram? Que nações são essas que trarão a Ele a sua glória? Que povos serão esses que trarão a Ele a sua glória? E aí o versículo 4 é o versículo que eu quero ler com vocês, terminando essa introduçãozinha, só para vocês entenderem. E contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E já não haverá noite, e nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui o apóstolo João está falando de luz. Ele está falando de uma luz que se encontra em Deus, e ele está falando de luzes que estão fora de Deus, fazem parte apenas da criação de Deus, como a luz de candeia. Se o apóstolo João vivesse hoje, ele ia falar da luz elétrica, da luz fluorescente, ele não iria usar a linguagem candeia, porque naquela época não tinha luz elétrica. Ele está falando da luz do sol, ele está dizendo que a luz elétrica um dia vai acabar, que a luz do sol também um dia vai acabar. Ele está falando também que existe uma luz cósmica, vocês sabem disso, que ainda que a luz elétrica se acabe, ainda que a luz solar venha a se acabar, há uma luz cósmica que os cientistas, alguns anos atrás, ficaram jubilando de alegria, porque eles descobriram que há uma luz cósmica no universo. Eles descobriram agora. Quem lê a Bíblia já sabe disso há muito tempo. Em Gênesis 1, versículo 3, quando Deus diz aquela palavra da Bíblia Vulgata, fiat lux, quando Deus diz, haja luz, fiat lux, haja luz. Por isso que quando você pega aquela caixinha de fósforo, né, isso aqui não é uma propaganda não, mas está escrito lá fiat lux, você pega o palitinho e você risca e na mesma hora acende, né, o fogo, a luz. Essa é a palavrinha que Deus diz em Gênesis 1, haja luz. E é só no versículo 14 em diante que Deus vai criar no quarto dia a luz solar. Então, antes da luz solar, Deus já tinha dito, haja luz, já existe uma luz cósmica no universo. Mas essa luz também vai deixar de existir. Mas existe uma luz que ela é inacessível. O apóstolo Paulo diz que nenhum ser humano jamais contemplou essa luz. Moisés nunca viu essa luz, Abraão nunca viu essa luz, Jeremias nunca viu essa luz,
Essa luz é chamada a luz da face de Deus. Ela nunca foi contemplada por ninguém. Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, por mais que fossem gloriosas as visões que esses homens tiveram no Antigo Testamento, você vai ler na Bíblia que eles nunca viram Deus. Nunca. Nem Manoá, o pai de Sansão, nem Gideão, aquele camarada da menor tribo lá de Israel, a tribo de Gileade. Nenhum desses homens viram Deus. Nem o Ezequiel, na beira do rio, ele viu Deus, nem o Isaías, quando contemplou aquele que estava sentado no trono, conseguiu ver Deus. Quando você lê em João, capítulo 1, em versículo 18, está escrito assim: nunca, ninguém, jamais viu a Deus. Nunca, ninguém, jamais viu a Deus. Quando você lê em Êxodo 33, versículo 15, que diz que Moisés falava com Deus como qualquer amigo fala com o seu amigo, e falava face a face como um amigo fala com o seu amigo, continue lendo o texto e você vai perceber que o texto não está dizendo que Moisés estava vendo a face de Deus. Já no versículo 17, Moisés disse: Deus, eu quero te fazer um pedido. Pois não, Moisés, eu quero ver a tua face. E aí Deus diz: Moisés, você não pode ver a minha face, porque homem algum pode ver a minha face e permanecer vivo. Nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar com vida. Por isso você vai ler João 1, versículo 18, que nenhum homem viu a Deus. E aí você vai ler 1 Timóteo 6, versículo 16, Paulo diz que Deus possui a imortalidade, e Ele habita em uma luz inacessível. Ninguém teve acesso a essa luz, uma luz inacessível, só Ele possui a imortalidade. E Paulo conclui dizendo: nenhum homem jamais o viu, e nenhum homem é capaz de vê-lo. A Ele seja a glória eternamente, pelos séculos dos séculos, amém. É o hino que o apóstolo Paulo canta dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Ninguém jamais viu a Deus. Isso tem que ficar muito forte no seu coração, tem que ficar muito enraizado dentro de você, porque essa é a nossa esperança, essa é a bendita esperança da igreja. Pelo menos particularmente, esse é o meu maior sonho. Eu já contei para vocês alguns dos meus sonhos, mas o meu maior sonho é poder contemplar a face daquele que me amou de tal forma que a segunda pessoa da Trindade nos amou de tal forma que ela veio, deixou a sua forma e assumiu a nossa forma, a figura humana, como diz Paulo na quenose de Jesus em Filipenses 2. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa a quem devia se aferrar e dizer: eu não abro mão disso. Mas ele se esvaziou a si mesmo, e ele foi achado na minha figura, ele foi achado na sua figura, ele foi achado na figura humana, e ele se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que eu não adoro Gengis Khan, por isso que eu não adoro Siddhartha Gautama, por isso que eu não adoro o Meixushama. Eu só adoro um chamado Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é digno do nosso louvor, porque Ele é Deus. Eu quero que você entenda isso. A maior paixão, Ele assumiu a nossa forma. A segunda pessoa da Trindade assumiu a nossa figura. Foi aos céus e está lá hoje. Leia Romanos 8:34, leia Hebreus 7:25. Ele subiu aos céus em figura humana, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, em figura humana representando você e a mim. Hoje, em seu corpo glorificado, em figura humana, ele pode contemplar o rosto do Pai, mas ele está sendo o nosso representante, porque tal como ele é hoje, um dia nós seremos no futuro. Quando a trombeta soar, quando a voz do arcanjo se fizer ouvir, então em 7 milésimos de um segundo, em um abrir e fechar de olhos,
porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quantos acreditam nessas promessas, digam amém. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo for apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Existe algo glorioso reservado para nós. Então nunca ninguém jamais viu a Deus. Deus se esvaziou de sua forma, Ele tem uma forma que nunca foi vista, Ele se esvaziou de sua forma e assumiu a nossa figura humana. O Senhor Jesus assumiu a nossa figura, viveu entre nós 33 anos, nós conhecemos a história, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você nesse momento. Essa é a razão, porque eu e você estamos de pé hoje, e esta é a razão, porque eu e você vamos entrar na Cidade Santa pelas portas, porque nós temos alguém nos representando agora diante do Pai, e Ele chama-se Jesus de Nazaré. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quantos estão felizes porque Jesus não ficou, Ele voltou, está lá nos céus, amém? Ele voltou, Ele disse, é necessário que eu vá, e aí Ele foi, nós sabemos porque era necessário Ele ir, nós precisávamos de um representante na presença do Pai, mas Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e habita em nós, nesse corpo mortal, perecível, pecaminoso, habita em nós, nos ajuda em nossas fraquezas, vive em nós, nos ajuda a viver para o Pai, e um dia, Ele como selo, como eu falei ontem, lá com alguns amigos nesse velório, essa menina, o coração dela é de Jesus, o Espírito Santo veio viver nela, e a Bíblia diz em Efésios 4:30 que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Existe um dia da redenção, esse dia vai chegar. A nossa alma já foi redimida, o nosso espírito já foi redimido, mas o nosso corpo ainda não. Então Deus colocou no nosso corpo um selo, uma marca de propriedade. E eu disse para aqueles amigos, hoje esse corpo está indo para a terra, mas existe um selo nesse corpo. Esse corpo tem uma marca de propriedade exclusiva, e o dia que a trombeta soar, esse corpo vai receber a redenção, e a imortalidade vai tomar conta desse corpo, e o poder sobrenatural da ressurreição de Deus vai tomar conta desse corpo, e a irmãzinha Camila vai estar com o corpo imortal, vivendo eternamente na presença do Senhor. Espero que você entenda isso, queridos. Isso aqui não é escatologia para produzir emoção, isso aqui é o Evangelho. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a ter essa esperança. Nós vamos alcançar a redenção, mas enquanto isso, Ele nos representa diante do Pai. Tem 2000 anos que Ele representa o ser humano diante do Pai. E enquanto Ele não vem nos buscar, Ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer de vocês os meus representantes diante dos homens. Dá para entender? Ele nos representa lá, diante do Pai, mas Ele disse, agora o Espírito Santo vai capacitar vocês para serem os meus representantes, em Jerusalém, em Judeia, na Samaria, e até os confins da terra. Você é um representante de Jesus. O Espírito Santo não habita em você para te fazer sentir melhor. O Espírito Santo não veio para habitar em você para te dar uma vida mais cômoda. O Espírito Santo não veio habitar em você simplesmente para te dar inteligência de como ganhar dinheiro e ficar rico. O Espírito Santo não veio habitar em você para te tornar mais inteligente, para como ter um carro melhor, um emprego melhor, uma vida mais confortável. Tudo isso pode acontecer, e louvado seja Deus porque isso acontece. Mas o Espírito Santo veio habitar em você, para fazer de você um representante de Jesus nas nações da terra. Você é um representante de Jesus. Você é um representante de Jesus. Quando Ele disse assim,
Eu vou para o Pai, eu vou ler isso com vocês, daqui a pouco eu venho aqui em Apocalipse 22, talvez eu chegue aqui. João capítulo 14, eu preciso ler isso para vocês. João 14, todos nós queremos esse versículo 2 nas nossas vidas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E o versículo 2 diz, na casa do meu Pai é o quê? Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar. E nós sabemos que Ele tem preparado lugar para nós, basta você ler o Apocalipse 22. Nós temos um lugar preparado diante do Pai. Só que o texto continua. João capítulo 14 continua. E aí você vai chegar no versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, ambos, o Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É a mesma palavra do versículo 2, simplesmente no versículo 2 está no plural, moradas, e aqui está dizendo, eu e o Pai viremos e faremos morada. O que é que Jesus está dizendo? Que só vai viver na morada que Deus foi preparar, aquele que preparou esse corpo para ser morada do Pai aqui. Entendeu? Ele foi preparar moradas para nós lá, mas só vai viver nessas moradas eternas aqueles que nessa vida temporal breve fez da sua vida uma morada de Deus. Se Deus mora em mim aqui agora, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora em mim, porque o meu corpo não pertence a mim, diz o apóstolo Paulo. Eu fui comprado por preço e o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Deus mora em mim, não apenas é um visitante, não apenas é alguém que anda comigo. Essa é a razão porque Jesus foi aos céus, porque Jesus não queria apenas estar conosco. Por isso ele em um corpo físico, ele diz para Tomé, toca em mim, veja, eu não sou um espírito, veja que um espírito não tem carne e ossos, toque em mim, põe a mão na ferida e veja que eu não sou um espírito, eu sou um corpo, mas um corpo glorificado. E é por isso que ele foi aos céus, porque ele não queria estar apenas conosco, ele queria estar em nós, por meio do seu Espírito Santo. Então Deus no Antigo Testamento era Deus para o povo, Deus no Novo Testamento em Jesus era Deus com o povo, e Deus agora na nossa geração, Ele é Deus no seu povo, Ele está dentro do seu povo. Então o que vai determinar se eu vou ou não, porque você sabe que a Bíblia diz que tem gente que vai e tem gente que não vai. O que vai determinar se eu vou ou não ser revestido das moradas eternas é se eu fiz dessa casa temporária um lugar onde Deus é bem-vindo para morar, para ser Deus na minha vida, para falar através da minha boca, para tocar através das minhas mãos, para caminhar através dos meus pés e das minhas pernas, para amar através do meu coração, para ouvir o clamor de um mundo